Amados e amadas, vocês são muito preciosos. Eu também sou precioso aos olhos dele. Eu sou muito amado por ele. Repita comigo. Eu sou muito amado por ele. O Senhor diz em sua palavra que nós somos a menina. Não sei se vocês conhecem a expressão menina dos olhos. Está falando da íris, parte onde a luz entra. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós ainda não alcançamos a dimensão com que Ele nos ama. É importante redescobrir isso, esse grande afeto, esse grande amor, porque esse amor é que faz eu aprender a amar. E se nos falta esse amor, a Bíblia diz que o amor de Deus, Romanos 5:8, é derramado em nossos corações. Por que a Bíblia diz o amor de Deus? Porque tem o amor humano, tem o amor natural entre os pais em relação aos filhos, de irmão entre irmão, tem um amor entre amigos. Esse é um amor, vamos chamar de amor horizontal. Nós temos em graus diferentes, em intensidades diferentes, mas nós temos. E tem ainda o amor romântico entre um homem e uma mulher. Sentimos atraído pelo belo, pelo inteligente, pelo capaz, pelo líder e por aí afora. Só que o amor de Deus é diferente, totalmente diferente. E onde está a diferença? Eu fui perguntado pela manhã e eu fiquei de responder à noite, porque agora eu não vou falar dos aspectos negativos que nós estudamos de manhã, como enfrentar nossos inimigos. Quais são os 3 inimigos que nós temos? O mundo, Satanás e a carne. Como é que nós podemos nos tornar inabaláveis? Como? Nós temos, para nos tornarmos inabaláveis, nós temos que aprender a superar, a vencer esses 3 inimigos. Mundo, Satã, vou só abreviar o nome dele, e a carne. Eu vou perguntar para vocês, qual desses 3 inimigos é o pior de todos? A carne. Por quê? Vocês já pararam para pensar por que a carne, vocês concordam com a afirmação dela, que a carne é o pior? Por que a carne é o pior? Satanás não é terrível? É. Por causa do prazer. Não só por isso. É que a carne sou eu. E nós, por ser eu estou disposto a lutar contra o mundo. Estou disposto a lutar contra Satanás. Mas lutar contra mim mesmo, aí está o problema. E a palavra de Deus fala que eu tenho que vencer o mundo, eu tenho que vencer Satanás e tenho que vencer a carne. Tenho que vencer por quê? Por quê? Porque ele é o nosso problema. Agora, qual a proposta de Deus? Para nos tornarmos inabaláveis. Nós queremos chegar aqui. Então, se eu tenho problema com o mundo, estou sendo derrotado. Se eu tenho problema com o maligno, eu estou sendo derrotado. Se eu tenho problema com a carne, eu estou sendo derrotado. Então, Deus propõe um outro, casualmente é um triângulo também, uma outra alternativa. No lugar do mundo, Ele nos propõe o reino. No lugar de Satanás, Cristo.
no lugar da carne, o Espírito Santo. Não ameis o mundo, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Satanás, quem é nascido de Deus, tem nele a divina semente é Cristo, e o maligno não lhe toca. Jesus já venceu Satanás na cruz e os expôs publicamente à ignomínia. Satanás já é um cidadão vencido. Mas ele está vivo ainda, isso é verdade. Ele é representado metaforicamente por uma cobra. E a cobra, sem dente, ela não faz nada. Quebraram os dentes dele, Jesus quebrou. Ele usa duas armas para nos manipular. Mentira. Ele é um mentiroso, o mais mentiroso de todos. E medo. Ele provoca medo. Então nos domina pela mentira, pelo engano e pelo medo. Nós temos que substituir o mundo pelo reino e temos que substituir Satanás pelo governo de Satanás, domínio de Satanás pelo domínio e governo de Cristo. Uma escolha até razoável, não é? Querem ficar debaixo do governo de Satanás? Por incrível que pareça, olha o que eu vou dizer agora. Metade do Brasil está escolhendo Satanás. Se fosse só ímpios, ainda não poderia dizer tudo bem, mas dá para entender. Mas ter cristão metido nisso, não dá para entender. Sim ou não? Não dá para entender. Será que não enxerga isso aqui, essa diferença? Aqui é chamado de trevas. Reino das trevas, ou império das trevas. E aqui é chamado de luz. Você quer andar nas trevas ou quer andar na luz? Se nós andarmos, em vez do governo de Satanás, governo de Cristo, em vez de mundo, reino de Deus e sua justiça, em vez de carne, se pelo Espírito, Romanos 8,13, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vocês querem viver ou morrer? Há caminhos, tem duas vezes na Bíblia esse texto, exatamente igual. Quando Deus repete a mesma verdade mais de uma vez, é que Ele quer que a gente inculque. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O homem nunca escolhe um caminho deliberadamente mal para ele, para os olhos dele. Às vezes ele entra porque ele foi iludido, enganado, ele acha que é o melhor. E acha que é o melhor caminho. Por exemplo, o marido casado com a mulher e decide trocar aquela mulher por outra. Ele acha que é a melhor opção. E Deus aprova ou desaprova? Ele para perguntar se Deus aprova ou desaprova. A resposta é não. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido, por motivo algum. Não vamos entrar nisso, que não é o nosso tema. Mas nós obedecemos a Cristo ou obedecemos a nossa carne? A minha carne escolhe o diferente dele. Eu escolho o Espírito Santo para mortificar a carne ou escolho a concupiscência da carne? Andai no Espírito, diz Paulo em Gálatas capítulo 5, e jamais, repita comigo, jamais satisfareis. Concupiscência quer dizer cobiça, desejo intenso. Jamais, desde que eu ande no Espírito. E quem que escolhe andar no Espírito ou andar na carne? Aqui está o homem. Sabe por que pecamos? Simples. Porque escolhemos a carne. Como é possível? É possível ser santo? Sim. Como? Eu não sei como. Como não? Quando eu tinha a sua idade, que idade você tem?
15. Muito bem, eu não sabia a sua idade, não devia saber, não? 15 anos, não tinha a idade dela. Eu estava questionando Deus como é que era esse negócio de andar no Espírito. Como é que era isso? A resposta veio fulminante. Eu não sei. Eu dizia que eu não sabia. Quando eu falar, vai ter um retiro da igreja, um retiro dos jovens, um retiro espiritual. A palavra espiritual me gelava o sangue. Eu não queria ir. Só o fato de vocês virem para cá de boa vontade, vocês são muito melhor do que eu naquele tempo. Muito melhor. Eu não queria ir. E aí eu caí na besteira de perguntar, não sei se é besteira, eu fiz a melhor pergunta. Como faço para andar no Espírito? Aí a resposta veio simples. Se Jesus não faz o que você está se propondo a fazer, não faça. Simples. Isso é andar no Espírito. E se Jesus faria o que você não quer fazer, faça. Isso é andar no Espírito. Pergunte para ele se alguém te fez um mal, pergunte para Jesus se ele perdoaria aquela pessoa. A resposta demora 2 anos, 3, ou você fica sabendo na hora. Sim ou não? Na verdade é o seguinte, se nós quisermos de fato fazer a vontade de Deus, é simples de descobrir. Nós é que não queremos, então nos auto-enganamos. Então, se tem uma coisa que eu nunca queria perguntar, é o título de que eu li num livro, dizendo, em meus passos, o que faria Jesus? Eu não queria muito saber o que Jesus ia fazer, porque se eu perguntasse, eu saberia em tempo real, imediatamente. Sim ou não? Sim. Será que é lícito dar um tapa na maconha? Jesus fumaria uma maconha? Agora, com esses negócios de eleição, a pergunta que veio para mim, já fazia com 15 anos. Jesus votaria no Lula? Me responda para mim. Sim ou não? Perceberam? Se você falar não, então, ele votaria no Bolsonaro? Também não. Então você já sabe o que deve fazer. Sim ou não? Nenhum dos dois me serve, não me convém. Ilícito. Mas eu tenho certeza, espero que vocês tenham também, um camarada que desafiou Jesus. Sabe por que eu acho que Lula não vai permanecer? Vou profetizar aqui. Vai acontecer algo ainda que vocês não esperam. Ele fez uma coisa que não é muito comum. Ele desafiou Jesus. Ai daquele que faz isso. Tancredo Neves desafiou, não Jesus, desafiou o Pai. Ele diz, nem Deus pode impedir-me de subir a rampa. O que aconteceu com ele? Foi eleito, ia ser empossado, na véspera dele subir a rampa. Ele ficou gravemente enfermo e morreu. Alguns de vocês não tinham talvez nem nascido, né? Eram crianças. Sabe o que o Lula escreveu no Twitter? Quando eu li isso, eu falei, pronto, esse cara está mexendo com coisa que ele não sabe. Ele falou assim, eu tenho aliança com Xangô e demais orixás. Ele não está falando. E a nossa tendência agora, isso deve ser fake, é tão estranho um cara falar isso. Pois vocês não viram algum vídeo, ele lá fazendo trabalho, ele recebendo passe? Eu tenho aliança com... Se ele falasse que tem aliança com Xangô e com os demais orixás, eu já ia ficar com o pé atrás com esse homem. Mas ele falou mais. Aí que ele cometeu o erro que vai custar. Sabe o que ele falou? Nem Jesus Cristo, será que ele não sabe quem ele sabe? Nem Jesus Cristo pode me impedir, ele não disse ser eleito, de governar esse país. O que vocês acham? Jesus Cristo pode impedir ou não? Responda para mim. Claro que pode. O Jesus que eu sirvo, pode.
E aqui é uma coisa que vocês não sabem, e é importante vocês entenderem e discernirem as coisas. A Bíblia diz, uns confiaram em carros, outros em cavalos. Está falando de guerras medievais, que tinha aquelas carruagens, né? O Egito tinha bigas de cavalo, o cara ficava com lança, subia essa biga e ia carros. O faraó tinha muitos carros, foi com esses carros que ele perseguiu o povo de Israel. Uns confiam em carros. Agora muda, translitera isso para a nossa realidade hoje. Não confio em carros. O que vocês substituíram? Não estou falando de carro automóvel, estou falando de carros de guerra. O que seria os carros? Tanques. Uns confiam em carros, agora uns confiam em tanques, outros confiam em cavalos. Vocês sabem que o exército tem o que eles chamam de cavalaria mecanizada. Cavalaria. Uns confiam. Nós, porém, diz o autor dessa frase, confiamos em Deus. Eu não vou confiar em tanques. O povo brasileiro está parado hoje na porta dos quartéis, pedindo ajuda de quem? Tanques e cavalos. Aprendam isso. Falamos que cremos em Deus, mas apelamos para soluções humanas. O que Deus tem para fazer, presta atenção, é sério isso. Para que um homem que desafia Jesus Cristo, o Filho dele, o que ele tem que fazer para que esse homem seja tratado por ele? Vocês não sabem? Eu sei. Ele faz assim. Ele chega para um anjo, o menor dos anjos que tem no céu, e fala, vai lá e dá um toque nele. Está na Bíblia isso. Herodes desafiou Deus. Rei poderoso, olha o nome dele, Herodes o Grande, era do tempo contemporâneo de Jesus, Jesus o chamou de velha raposa. Diz que chegou uma hora que ele estava diante do povo e colocou a melhor veste dele real, e o povo aclamando, e o povo disse, estamos vendo um Deus. Quando falou isso, ele... Opa, cheguei na glória, glória máxima. O que aconteceu? Diz que Deus não gostou disso. E não gostou do outro rei lá do Velho Testamento, de Nabucodonosor. Fez a mesma coisa. Nabucodonosor, o grande dominador do mundo da época, Babilônia. O que ele fez? Tocou nele e fez ele virar um bicho. Fez ele pastar no campo durante 7 anos. Cresceram as unhas, cresceram o pelo, e ele andava de 4 comendo grama. Virou um herbívoro. Quem fez isso? Por isso que Daniel diz, Deus levanta reis e derruba reis. Aprenda um princípio. Aqui que nós temos que crescer muito. Somos muito ingênuos e manipulados pelo chifrudo. Uma coisa é Deus decretar, estabelecer. Outra coisa é Deus consentir, permitir. Então tem vontade diretiva e tem vontade permissiva de Deus. Como ele criou Satanás, os anjos e o homem livres. O que é livre? Livre exatamente para o tema que nós estamos tratando. Se é livre para fazer o bem... E é livre também para fazer o quê? O quê? O mal. Ele deixa. E se ele não nos criasse livres, guarde aqui, por isso que nós somos responsáveis. Porque eu sou livre. Eu escolho. E se eu escolho, eu me torno responsável. Já não dizia o Pequeno Príncipe? Tu te tornas... O que é? Se torna o quê? A quem tu conquistas. Tu te tornas eternamente responsável, cativo por aquilo que você cativa. Deus nos deu a liberdade. Se Ele não nos desse liberdade, aprendam isso. Alguns ímpios dizem, Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não ia permitir o mal. Para Deus não permitir o mal, fez o mal. Fez o mal.
Pode fazer isso? Acabava com todo mundo. Quantos já tinham morrido? Eu só era o primeiro de vocês, já tinha ido. Não estaria aqui. Deus não faz isso, Ele deixou livre. Eu estou aqui, vocês estão aqui. Porque quiseram. Eram livres. Se alguém está aqui porque o pai o obrigou a vir, já não é uma boa razão. Ah, meu pai mandou, minha mãe mandou. Ai de mim se eu não viesse. Eu vim, contrariado. Não, sua mãe obrigou você, seu pai? Não. Estão aqui de mão levantada por quê? Porque querem. Queremos adorar o Rei dos Reis. Livres. A liberdade é um dom de Deus. Então Ele me deixa livre. Mas Ele deixou. Satanás se torna Satanás. Sabe por que ele se tornou Satanás? Era um anjo de alta hierarquia, livre. Totalmente livre. Só que isso nos torna responsável. Então Deus, por nos ter criado livre, me deixa livre para fazer o bem ou fazer o mal. Podemos escolher bem, como podemos escolher o mal. Eu escolher o mal, Ele diz, cuidado, a sua escolha de Deus não se zomba. O que você escolher, o que você plantar, isso você vai colher, vai ceifar. Ele é tão justo que deixa você plantar o que quiser. Mas Ele é tão justo que você vai colher o que você plantou. Se você plantou mal, não vai querer colher o bem, vai colher o mal. Só isso já nos deixaria preocupados. A mim fico preocupada. Portanto, diz Paulo que escreveu isso, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. É um grande negócio fazer o bem, não o mal. O mal vai se voltar. No mundo eles sabem desse princípio. Eles chamam de a lei do retorno. Sabia que os ímpios sabem que tem a lei do retorno? Eu fico tranquilo quando eu vejo alguém fazendo muita maldade. Sabe o que eu lembro? Esse texto. Pode fazer a maldade que quiser. Tem duas formas dele colher. Uma aqui e a outra lá. Alguns ímpios dizem, o inferno não existe. Tudo que se faz aqui na terra se colhe. Não deixa de ser verdade. O pior é que ele não sabe outra verdade. Colhe aqui e colhe lá. Isso é terrível. Você quer viver fazendo o bem ou quer fazer o mal? A escolha é sua. E o que é ser religioso? É fingir, vestir uma capa de santinho, uma pose e ter uma vida dupla. Quantos vocês acham que existem na igreja com vida dupla? Muita gente, inclusive pastores. Terrível. Só que tem uma sentença. Tudo que o homem faz em oculto, nada há que não seja revelado. O que faz o oculto será proclamado nos eirados, as casas de Israel, tem uma laje, e eles costumavam, por ser muito calor, né, no Oriente Médio, eles ficavam dormem às vezes em cima dessa laje. Será proclamado nos eirados e nas praças. Amados, plantou, vai colher. Se é um ímpio e está plantando muita coisa ruim, assim, nosso problema é que nós queremos que Deus faça assim, ó, sai cortando a cabeça imediatamente. Sim ou não? Ele não faz isso. E isso nos perturba, a mim me perturba. Eu aprendi a esperar, a ter paciência. Como? Que meu tempo é curto, meu tempo é cronos. Vocês vivem numa dimensão de tempo chamada cronos. Um dia você nasce, um dia você faz aniversário, outro dia vem o Natal, outro dia você casa, tem filhos, a vida se vai. Davi escreveu, a vida é 70 a 80 anos. Sabe quantos anos eu tenho? 7, 8. Estou pertinho, né? Da data perigosa dos 80. Mas eu vivo ou vou morrer? Simples. Se eu sou útil para Deus, e como é que eu posso ser útil para Deus? Quer saber o quê? Fazendo bem. Se
Se você pensa, é sendo pastor, não é isso, é fazer o bem. Se eu sou útil, ele diz, continue aí que você está sendo luz do mundo. Mas se eu faço mal, ele fala assim, só está me atrapalhando. Tem dezenas de casos na Bíblia de gente que pertencia ao povo de Deus. Que é um exemplo de gente grande. Saul. O que Deus falou? Não quero mais que Saul reina. Agora eu já escolhi um outro que é melhor que ele. Davi. Deus faz escolha? Faz. Saul foi escolhido pelo povo. Democracia. Do povo, pelo povo e para o povo. E se deu mal. Davi foi escolhido por Deus, ungido por Deus, estabelecido por Deus. Pisou no tomate? Pisou. Nós já mandaria cortar a cabeça do Davi também, né? Não. A diferença entre os dois é que um afrontou Deus, a soberania de Deus, o trono de Deus, e o outro foi um pecado moral. E um não se arrependeu, e o outro imediatamente, quando confrontado, se arrependeu. E falou, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito, purifica-me, eu ficarei mais branco do que a neve, ainda que meus pecados sejam carmesim, vermelho, carmesim é vermelho, dessa cor, ele vai ficar branco que nem a neve. E Deus usou de misericórdia. Na mesma hora, Deus diz, eu te perdoo. Com um detalhe, olha a colheita. Davi, o que você fez é tão grave que a espada jamais apartará da tua casa, jamais. A partir dali, a família do Davi foi um desastre. O que foi isso? Castigo não. Se você pensa dessa forma, você está equivocado. Consequência, colheita. Por que eu estou falando tudo isso? Aqui, nessa dimensão, você não vive para fazer o bem. Você vive por seu próprio prazer e deleite e só faz besteira. E vai trazer consequência. Aqui você vive não para o seu prazer, não para o seu deleite, mas para o prazer dele. Muda totalmente. Um morreu por todos. Está lá, Paulo escreveu nos Coríntios. Logo todos morreram. Para os que vivem, eu estou vivo. Não vivo mais para si mesmo. Qual o problema número 1 do Moacir? Qual o problema de vocês? Não sei. Não precisa perguntar muito, não. A gente pensa nos outros, pensa. Mas quanto? Um pouquinho. Ah, com a minha mãe. Eu gosto muito da minha mãe. Do meu pai. Não, meu pai já nem tanto, um pouquinho menos. Amados, mas o centro do universo, quem é? Sou eu. E aí tem o problema, eu quero ter renome, quero ser famoso, quero ser rico, quero ser destaque. E a proposta dele, aqui é a proposta do mundo, a proposta aqui do reino, eu mandei uma nota para vocês hoje. Se vocês abriram lá do W. Tozer, um grande autor, já morreu há muitos anos, ele fala que o evangelho é paradoxal, o reino de Deus é paradoxal. Para você subir, você tem que descer. Para você viver, você tem que morrer. Para você ser grande no reino, você tem que colocar em último lugar. Tudo esquisito, tudo paradoxal, tudo louco. Você vê o maior bife. Tem 10 bifes na mesa. Tem 10 pessoas para comer um bife. Qual bife que você fica de olho? Não precisa ser glutão? Aquele pequenininho? Escolham, pessoal. O que Jesus está propondo assim, tire o bife que você quiser. O que sobrar é meu. Quantos fazemos isso? Ou seja, nosso estômago é o primeiro. Tem até uma brincadeira, uma piada. Diz que estavam orando, tinha essa mesa com os bifes lá de vários tamanhos, e tinha um bifão que estava bem em cima, o maior de todos, estava bem em cima do prato.
Aí o irmão pediu para orar. Vamos orar, o dono da casa, vamos orar. No que falou, vamos orar, apagou a luz. E quando apagou a luz, houve-se um grito terrível. Ai! Adivinha? Um lá, muito rapidinho, pegou já, isso, vou aproveitar que está escuro, né? E vou pegar o bifão. Só que quando ele levou a mão, 9 garfos, tudo espetaram na mão dele. Ele gritou por causa disso. Ou seja, todo mundo pensou como ele pensou. Eles não foram tão rápidos como ele, só que ele levou a pior. Amados, somos assim, isso que a Bíblia chama de carne. Por isso que eu tenho que aprender. Aí tem uma palavrinha-chave que eu quero que vocês guardem. No que diz respeito ao mundo, no que diz respeito a Satanás, no que diz respeito à carne, eu tenho que despojar. É como tirar um vestido, uma roupa, uma camisa, uma calça, despojar. E com respeito ao reino, eu tenho que revestir. Nós queremos até revestir de Cristo. Sim ou não? Todos estão aqui, ninguém é maluco falar que não quer. Ok? Também não vou dizer com tanta intensidade quanto deveriam a todo mundo. Quem é doido aqui fala, eu não quero. Pode ficar de pé. Não sei se você sobrevive muito tempo, né? Queremos revestir de Cristo, mas o grande problema é que nós não queremos despojar. Quer um exemplo? Hoje estávamos sentados na mesa com Salomão e sua esposa Ana. Falei que um dos problemas dos jovens, de um modo geral, especialmente dos homens, são viciados em videogame. Sim ou não? Enquanto as meninas estão estudando, eles estão lá no videogame. Isso é bom. Quanto tempo joga? Joga meia hora, 1 hora? Não. É pouco. Estão estudando? Não. Quer surfar, quer jogar videogame. Mas videogame, se você pensa que é o pior, ainda não tem coisa pior que videogame. Viciadão em internet. Sim ou não? E esse bendito aparelhinho aqui traz uma tecnologia fantástica. Eu converso com meus filhos, tenho 2 filhos que moram em Curitiba, converso com amigos que moram nos Estados Unidos, gratuitamente, falando, viva voz, tempo real, e vendo a imagem deles. De graça, vocês não imaginam o que é isso. Eu sou de uma época, eu não sou tão velho assim, para fazer uma ligação interurbana era caríssimo, muito dinheiro que ninguém se animava a fazer. Eu vou ligar para Portugal, se eu quiser ligar agora para Portugal, ligo usando o Wi-Fi daqui, a minha internet, e não me custa nada. Falo meia hora, 1 hora, nenhum tostão eu gasto. Não é fantástico? A internet tem coisas preciosas, eu estudo muito usando a internet. Estudo, gosto de astronomia, entro lá na hora que era o famoso Google, Beth, minha esposa doente, o que eu faço? Pesquisa médica, qualquer doença, o médico bota uns termos esquisitos que eu não entendo, vou lá no Dr. Google, ele me responde. Eu nem preciso escrever, eu falo aqui no Siri. Então, Dr. Google, por favor, me diga quais são os sintomas do PSP. Ele sabe o que é PSP. Ninguém aqui sabe o que é PSP. Ele sabe. Amados, só que podemos usar isso para o bem, ou podemos... A internet está cheia de luz ou tem mais trevas do que luz? Responda para mim. Trevas, muitas trevas. Para piorar, talvez nem todos saibam, ainda tem uma outra camada da internet, chamada o quê? Deep Web. Tem Deep State. Deep Web, você nem imagina o que tem lá. Vendem crianças
para sacrifício. Vende crianças para pedofilia. E gente que está lá, gente grande e poderosa, que tem grana para pagar 50 mil por uma criança. 100 mil, quer dizer, gente rica. Amados, esse é o mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, esse é o mundo. Terrível, sórdido, pervertido. O que Deus vai fazer com esse mundo mal, pervertido? Vocês não sabem? Eu sei. Eu sei. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Não retarda. Se você está pensando que ele está demorando muito, não é porque ele é lerdo, não é porque ele deixa rolar. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora vem a pergunta: todos chegarão ao arrependimento? A resposta é não. Vai chegar uma hora que Deus fala: chega, basta! E aí vem o quê? Juízo. E o juízo de Deus é terrível. Diz que ele vai mandar fogo. Ele tem poder para mandar fogo sobre a terra? Os céus e a terra passarão por estrepitosos estrondos, e os elementos se desfarão abrasados, e as obras que há na terra serão atingidas. Deus está blefando? Deus está querendo nos assustar? A resposta é não. Leve isso a sério. Não é uma ameaça, é uma realidade. Ele fará. Não brinquem com Deus, seja lá quem for, nem Satanás. O Deus é o único ser, portanto, que eu vou dizer agora, no universo, que pode dizer: eu farei toda a minha vontade, sem ter que pedir permissão para ninguém. Sim ou não? Satanás, não temos Satanás. Satanás é poderoso, muito poderoso. Vocês nem imaginam o quanto. Mas ele tem que fazer qualquer sordidez, qualquer plano dele, ele tem que fazer sob a permissão de Deus. E por que Deus se deixa ele fazer? Porque ele usa Satanás para separar o joio do trigo, para nos tratar. É só ler o que a Bíblia ensina sobre o Jó, que caiu na mão do Satanás. Por que caiu? Deus que mandou? Não. Deus permitiu. E Jó, ao ser tratado, aprendeu grandes lições. Antes eu conhecia Deus e ouvi falar, agora meus olhos te veem. Amém? Vamos avançar. Tendo isso em conta, quero estimular, desafiar vocês a estudar mais sobre o mundo, sobre Satanás, sobre carne, e aprender a despojar. Estudar mais sobre o reino, o que é o reino, como ele funciona, estudar sobre a pessoa de Cristo, quem ele é, o que ele fez, e sobre o Espírito Santo. E desejar ardentemente viver nessa dimensão, nessa esfera, e não nessa. Você viver aqui, você vai se dar mal. Pode ser filho de quem você for. E você pode ser filho de muita gente de renome, mas não é filho de Deus. Os filhos de Deus estão envolvidos com isso aqui, e não com isso aqui. Amém? Posso continuar? Estão me acompanhando? Eu disse de manhã que eu quero terminar com essa parte. Que o Sermão do Monte tem 3 abordagens feitas por Jesus. Vou botar azul mesmo. Isso aí está fraco. Primeiro nível é abandonar o mal, que a Bíblia chama de injustiça.
reino de Deus não é injustiça, o reino de Deus é justiça, abandonar o mal. Segundo lugar, fazer o bem. O bem. Termina aí? Não. Tem terceiro. Esse eu nem toquei até agora. O mais difícil. Suportar. A injustiça. O Sermão do Monte se resume nisso aqui: abandonar o mal, fazer o bem. No lugar do mal você vai fazer o bem, despoja desse e se reveste desse. Paulo diz: antes ofereci os vossos membros como escravos da injustiça. Agora, pois, ofereceis vossos membros, está falando de minha mão, minha cabeça, meus pés, ofereceis vossos membros para a justiça. Prática do bem. Ainda tem um terceiro nível, dramático. Se o perverso quiser obrigar você a andar uma milha, o que eu faço? A primeira milha não tem jeito, né? Me assaltaram uns 2 anos atrás, né, Beth? Vai ter que me ajudar. Com data, 2 anos atrás. Puseram um Magnum 357. Você não sabe o que é um Magnum? Maior que o 45. E tem até um filme do Clint Eastwood chamado Magnum 357. É uma arma extremamente poderosa que dá um tiro no peito e joga o cara 3 a 4 metros de distância para trás. Então o impacto dela é terrível. Puseram uma praga dessa na minha cabeça. 3 homens, 3 marginais. O mais velho tinha 21 anos. O segundo tinha 20. E o último que veio dirigir o carro, que era da minha propriedade, 18 anos. Não sabia. Moço, me explica aqui como é que faz para fazer a mudança ali. Ele era um carro hidráulico, ele nunca tinha dirigido o carro hidráulico, ele estava atrapalhado. Nem carteira de motorista ele devia ter. Mas o cara me pôs a arma na cabeça e pergunta assim: você crê em Jesus? Não perguntou isso. Está pronto para morrer? Eu disse, olha que ele me perguntou, o que é que o senhor faz? Por que ele perguntou isso? Que vocês acham que um malandro com uma arma dessa na tua cabeça está querendo saber o que você faz? Ele viu que o carro que eu tinha era um carro relativamente bom, caro, uma Zira. Velho já, 2014, 2013, né? Mas carro muito bom, muito funcional. O que o senhor faz? Eu não pensei 2 vezes. Na verdade, ele queria que eu dissesse que eu era policial. Você falou, sou da polícia. Eu não estaria aqui hoje, pode estar certo. Eles matam não só por vingança, por ordem, por medo até. Polícia. Eu digo imediatamente. Saiu assim espontaneamente. Eu disse, eu sou o pastor. Pastor? Baixou a arma. Sou pastor. Pastor, desculpa, pastor. Falei, pronto, estou em casa. Desculpa, não queríamos roubar um pastor. Aí eu tive já a coragem de dizer, então, não rouba. Vai embora. Eu vos abençoo. Né? Vai em nome de Jesus. Não. Ele falou isso. Nós falamos, mas nós vamos pegar seu carro só para usar hoje à noite. Quer dizer, chegou quase que pedir emprestado o carro. Só hoje à noite. Nós não vamos levar para desmanche, não vamos vender seu carro. Nós vamos levar o carro do senhor, mas para fazer um servicinho aí, eu já imaginava que era o servicinho que eles iam fazer, e amanhã a gente devolve. O carro do senhor tem localizador? Eu falei, não. Ele falou, que pena. Tem seguro? Eu falei, tem. Ah, por isso se a gente fizer algum dano no carro, pelo menos o seguro vai te pagar. Está preocupado comigo? Ah, tudo bem. Entramos no banco de trás, ele pediu meu relógio, eu dei o relógio para ele.
Depois conversando comigo, ele falou, não quero ter o relógio não. Não porque o relógio era vagabundo, é que ele sentiu que não era bom levar. Eu estava com carteira, com cartões de crédito, que normalmente eles fazem o quê? Tem cartão de crédito, vamos passar no banco A, B, C e fazer o saque que der. Não pediu minha carteira, devolveram meu relógio. O cara que sentou atrás comigo, estava com a arma na minha costela assim, ele pegou e já botou no colo e veio batendo papo comigo. Primeira coisa que ele falou, pastor, eu perguntei primeiro, falei, vocês conhecem o Evangelho? Quando eu perguntei, vocês conhecem o Evangelho? A intenção era pregar o Evangelho para eles. Que eu vi que ele tinha temor, né? Quando eu falei que era pastor, esse cara assustado. Aí ele falou assim, pastor, você não vai acreditar, nós somos desviados. Desviado. Eu falei, Ele não botou no singular, ele falou, nós somos. Eles eram amigos da igreja. Os pais dele deviam ser cristãos. E estava ali assaltando. E um pastor. Ele sabe o negócio. E tinha um pouco de temor de Deus. Por isso que eles ficaram assustados. Olha que ele teve coragem de dizer para mim logo a seguir. Pastor, o senhor pode orar por nós? Eu não acredito. É muita cara de pau, né? Aí eu senti mais à vontade ainda. Eu falei assim, como é que eu vou orar? Pedir o que para meu Deus? Para abençoar vocês nisso que vocês estão fazendo? Você só faz o que não presta. Só faz besteira. Não posso pedir isso. Estava correndo isso e levou um tiro. Ô, pastor, já está abusando, né? Eu falei, não posso orar. Não, ele falou assim, ora qualquer coisa. Eu falei, tá bom. Eu vou orar para que Deus dê um jeito em vocês. Tá bom assim? Guarde vocês, mas não abençoar vocês no que vocês estão fazendo. Isso é iniquidade. Até pastores estão assaltando, para com isso. Me deixaram longe, deixaram perto de Maricá e perguntaram, se eu tenho dinheiro para pagar o táxi? Eu falei, não, eles iam me dar dinheiro. Eu falei, não precisa não, por favor. Eu dou meu jeito, eu pego um Uber aí, né, pode deixar. Foi embora, amanhã a gente devolve o carro. Não devolveram, ficaram uma semana com o carro, a polícia pegou eles em flagrante, me chamaram para reconhecer eles na delegacia, depois chamaram eles no dia do julgamento. Em menos de um mês eles foram julgados e condenados. Pegaram 2, um deles fugiu, eram 3. O Deus que eu sirvo prometeu me guardar. E o que aconteceu? Me guardou. O Deus que eu sigo, eu capotei com a minha mulher e 3 filhos. 120 km por hora. Tem as fotos do carro. O carro amassou de tudo quanto é lado. Quem olha o carro, foi vendido como sucata para o ferro velho, olha o carro e diz assim, morreram todos, só pode. Não. Eu saí sem nenhum arranhão, Beth sem nenhum arranhão, saiu com a cabeça adormecida, o lado direito dela, eu não estou sentindo a minha cabeça, tanta cabeçada que deu na lataria. Tinha 5 espetos de churrasco no banco de trás, onde meus 3 filhos estavam. Quando está capotando, eu fiquei com os olhos abertos. Você vê, o carro batia no chão e pulava 2,5 metros. Deu 6 voltas. Eu não fiquei com medo, eu não estava com medo até a hora que eu abri os olhos e vi o cabo de um espeto. Eram 5, eu ainda lembrei. Tem um espeto para cada um. Sim. E é daqueles espetos, não é espetinho assim de churrasco não, né? Aqueles assim de gaúcho, assim, da grossura do dedo mindinho, 2. 5 desses. Então, cada virada do carro, aquele espeto batia e ficava pronto para espetar alguém, né? Então, aquele dia, se eu não acreditava em anjo, aquele dia eu passei a acreditar, porque o anjo ficou assim lá, segura o espeto aqui, segura daí, empurra a barriga de um para lá, que eu vi a perna de um, a cabeça do outro, e vi o cabo do espeto, a um palmo do meu nariz. Falei, meu Deus, e era a segunda volta ainda tem mais 4 voltas. Não abriu a porta, ninguém com cinto de segurança, o Senhor nos guardou. Meus filhos saíram com leves escoriações. Então, eu acredito que Deus guarda. E o que nós fazemos cada vez que vamos viajar? Senhor, tem misericórdia, guarda-nos de todo acidente, de todo incidente.
livra-nos, envia os teus anjos para estar ao nosso redor, para nos guardar a vida, que mal nenhum. Deus se especializou em salvar da tempestade, na tempestade, não impedir que você entre na tempestade. O que nós estamos sendo no Brasil hoje? Salvação. Pensamos que no meio da tempestade, no meio dessa confusão que estamos vivendo, que ele interfira, que ele mande seus anjos. Quantos anjos ele precisa mandar para resolver o problema? Não são legião de anjo, não. Um anjo. Um anjo já resolve o nosso problema. Será que ele vai mandar? Eu digo com toda certeza, ele já mandou. Como? Está na Bíblia. Ele mandou um anjo para atender a Daniel. O anjo levou 21 dias para dar resposta a Daniel. Aí o anjo fala para Daniel, ele não é um anjo qualquer, mandou Gabriel. E diz que Gabriel chega para Daniel e fala, desde a hora que você se pôs a orar, a interceder por esse povo, eu recebi a ordem do Altíssimo para vir te dar a resposta. Mas enquanto eu estava vindo para cá, o anjo da Pérsia, o príncipe da Pérsia. Quem vocês acham que é esse príncipe da Pérsia? Eu apaguei, né? Um amigo do chifrudo, uma potestade. Enfrentou, você não vai passar por aqui, Gabriel. Para falar com Daniel, não vai. Então, nós nem imaginamos as batalhas que tem em cima da nossa cabeça. Daniel não sabia, ele continuava jejuando, ele jejuou 21 dias. No 21º dia, o anjo apareceu e disse, eu saí de lá desde que você começou a orar. Você desde o primeiro dia. Eu levei 21 dias para chegar aqui. Ele podia chegar lá em minutos. Ele levou 21 dias. Por isso, não pense que está demorando. Deus atua no Cronos, não no Kairos, não no Cronos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Eu sei que Deus a quem eu sirvo tem muita gente séria pedindo misericórdia, pedindo intervenção dele. E ele vai fazer. Tenho certeza disso. Ele não vai permitir que o comunismo domine nosso país. Ai de vocês, se isso acontecer. Ai dos filhos de vocês, se isso acontecer. E Deus tem muita gente boa. Só vocês. Abraão orou para que a cidade de Sodoma e Gomorra fosse poupada se tivesse 50 justos. Deus falou, não tinha, não tem. 40, não tem. 30, não tem. 20, não tem. Aí ele parou de orar. Não teve coragem de seguir pedindo. Agora, nós não somos mais que 50? Nós não somos 50 pessoas. 50 mil, não mais que 50. 50, no mínimo 50 milhões. Que se dizem evangélicos. É claro que nem todos são, só tem nome. Mas basta nós. Se eu disse que Deus ama vocês e a mim, só nós pedindo. Deus não nos ouviria? Se você acha que Ele não te ouve, você não acredita que Ele te ama? Ele me ama, amo você. Creiam nele, peçam, socorre-nos, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, assiste-nos. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele vai atender. Tenho certeza disso. É pela fé. Abandonar o mal, tranquilo, né? Fazer o bem. Quanto tempo eu tenho ainda? São 10 para as 10. Vou falar até às 10 horas. 10 minutos mais. Fazer o bem, quando eu entendi isso, que eu tenho que substituir o mal pelo bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aprendi com o Dietrich Bonhoeffer, comentando essa declaração de Paulo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele fala... Esse Dietrich Bonhoeffer era um teólogo alemão que foi enforcado por Hitler. Ele era um antinazista e Hitler mandou matá-lo, enforcado.
prendê-lo primeiro e depois de morrer. Ele morreu como um mártir. E ele disse, a única maneira de nós vencermos o mal, sabe qual é que é? Fazendo o bem. Aí está a resposta que você fez de manhã. Alguém me faz o mal. A tendência é querer revidar com o mal, querer vingança, querer retaliação. Sim ou não? Sim. Eu disse que a vingança é um alimento, como é que fala? Hã? É um prato que se come frio? Isso. Deus não diz que não é certa a vingança. Não é isso. Vai deixar impune? Vai deixar de qualquer jeito? Ele me fez o mal. Então aprenda como Jesus. Eu estava ministrando em uma cidade do interior do estado do Rio. Eu ia toda semana para uma cidade chamada Três Rios. Estava ministrando e tinha uma congregação de um número de umas 40 pessoas. E tinha uma mulher que estava indo nesse grupo já fazia 3 meses. Ela veio de uma outra cidade, 45 quilômetros de distância. Eu estou ministrando sobre a cruz de Cristo. O que é a cruz de Cristo? Que todo discípulo tem que pegar. Então, o texto que eu usei naquela noite é um texto muito forte, que fala assim, vocês querem entender a cruz? Então veja o que Pedro escreveu. O texto diz assim, sede submissos aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Ser submisso a um homem bom, fácil, um perverso, nunca. Sede submisso. Aí ele continua dizendo, se quando fazeis o mal e sois igualmente afligidos, sois esbofeteados, e suportais com paciência, pode bater, eu mereço, não há glória nenhuma. Nenhuma. Mas, quando praticais o bem, e sois igualmente afligidos, isso é grato a Deus. Então, os malucos aí estão judiando de mim, você não percebe? É grato a Deus. Pois Cristo vos deixou exemplo em vosso lugar. Quando afligido, não revidava com ultraje. Quando ameaçado, não fazia ameaças, mas, ainda bem que tem um mas, entregava-se para aquele que julga retamente. Por que ele entregava o pai dele e resolveu a parada dele? Simples, que o pai disse, a mim pertence o quê? Não sabem? Deus disse, a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. Você acha que ele não vai retribuir? Vai. Todo mal come e faz e vai colher. Eu a retribuirei. Então eu tenho que aprender a não vingar o mal quando fazem contra mim. Eu tenho que confiar que Deus está vendo tudo e Ele vai dar um jeito. Ele vai trazer juízo, Ele vai trazer vingança. Por exemplo, Deus não quer que o homem adultere, nem a mulher adultera. Sabe o que a Bíblia escreve sobre isso? Que o Senhor é o vingador da vítima, cujo marido ou cuja esposa adulterou. Sério. Horrível coisa, diz Hebreus, é cair na mão do Deus vivo. Quer cair na mão dele? Ele como vingador. Ele, a ira, Deus irado. Amados, suportar a injustiça, portanto, quando você faz o bem. Você andou uma milha. Eu fiz isso no dia que eu fui assaltado. Eu falei para eles, quer levar o carro? O que eu vou falar? Não levo, não vou deixar? Eu vou pegar uma arma e tentar matar eles? Não, não é o correto. Não é o correto, não é o caminho que Deus nos chamou para viver. Aí eu disse, você vai levar o carro? Eu sei, pode levar. Sabe por quê?
Foi Deus que me deu. Vocês vão prestar conta para Ele. Não, nós vamos devolver amanhã mesmo. Amanhã mesmo. Falei, não se preocupe não. Estou esquentando a cabeça não, para levar. Tranquilo. Não dormi aquela noite que perdi o carro? Não. Não sou apegado a Ele. Então, quanto mais desapegado, foi uma das coisas menos. Será o nosso sofrimento. Entreguei. Totalmente. Falei, os tempos tão difíceis, né? Vocês nem emprego conseguem arrumar, tem que roubar porque está difícil. Ele falou, ainda bem que o senhor entende. Suportar a injustiça. Talvez é a parte mais difícil. Sim ou não? Note bem, não é suportar a injustiça, é fazer o bem. E mesmo fazendo o bem, tem um pessoal chamado conservador na porta dos quartéis. Sabe o que estão planejando fazer com eles? Coisa boa não vai ser. Tem mulher grávida lá. Tem um homem lá que eu vi uma foto sem perna. Ele falou, minhas pernas não trouxeram-me aqui, mas sim meu coração. Deus não está vendo isso? Claro que está vendo. E eles estão arquitetando agora, no dia 15, preparando uma armadilha que vocês nem imaginam. Torcida, está na internet isso, torcida da Fiel, lotando ônibus para ir para Brasília, vestido tudo de verde e amarelo, e vão invadir o TSE, o Palácio, o Senado, fazer a mesma coisa que foi feito nos Estados Unidos, para todo mundo ficar contra o Bolsonaro, e eles têm motivos legais para baixar o cacete nessa turma. Como que é o nome disso? Injustiça. Estão armando uma mentira. E a turma vai cair? Possivelmente. Se vocês virem no dia 15, daqui 3 dias, invasão do TSE, foi a armação. Não são os bolsonaristas que vão estar entrando lá. Amados, nós estamos vivendo dias difíceis. O que nós devemos fazer? A mesma coisa que Jesus fez, entregando, e não, quando trajado, não revidava com a traje, nem quando ameaçado, não fazia ameaça, mas entregava-se nas mãos daquele que julga retamente. Não é melhor lugar para entregar meus problemas? Na mão dele. Na mão dele. E quando eu entrego de verdade, de fato, sabe o que acontece com as minhas emoções? Vocês não sabem? Vou fazer aqui uma demonstração. Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando você de fato entregou, você descansa. Por que você está tranquilo? A coisa está feia. Você não vai fazer nada? Não. Eu não vou fazer nada. Já entreguei. Está na mão de quem? Ele. Ele diz que luta por mim e me defende. Então, eu estou tranquilo. Nós achamos que a ansiedade é uma coisa natural e normal. Diante da dificuldade, diante da tempestade, diante da doença. Mas ela está gravemente enferma. O prognóstico dela é 3 anos de vida. Essa semana eu brinquei com ela, falei, eu estou muito perturbado. O que você falou, Beth? O que você falou? Ninguém ouviu você. Não, de você perturbado. Foi aqui no retiro, né? Foi ontem, foi aqui. Você perturbado, você não se perturba com nada. Sabe por que eu aprendi a não me preocupar com nada? Já entreguei. Agora, só vou descansar.
Quanto tempo, Beth, eu levo para pegar no sono? Responde. Minutos. Se vocês não acreditam, eu tenho aqui no celular um aplicativo que controla meu sono. E diz quantos minutos eu levo para dormir. Quem fazia isso na Bíblia? Diz de Davi. Deito, logo pego no sono. E ele tinha guerra para fazer no dia seguinte. O que você faria? Como você ia dormir tranquilo, sem tomar droga nenhuma? Lembra que não tinha tarja preta, não tinha nada? Como é que você vai para a guerra no dia seguinte de guerra de espada, machado, lança, flecha e consiga dormir? Ele diz assim: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Descansa. Não andeis ansioso de coisa alguma. Entregar tudo na mão de Deus. Entregue, descanse, confia. Eu converti com esse versículo. Entrega, vou fazer até um apelo agora. O teu caminho ao Senhor. O que é o caminho? Toda a minha vida futura. Entrega. Confia nele e mais ele fará. Minha obrigação, minha competência, entregar e confiar. Lembra que você é livre. Você pode entregar ou não entregar. Entregar é colocar na mão do outro. Vou confiar a você. E confiar não é um celular. Confiar a minha vida na mão dele. Você quer fazer isso hoje à noite? Você tem a vida toda pela frente. E você vai colocar na mão do Ser Supremo do Universo. E que vai cuidar da sua vida. Cuidar de você. Forever. É o lugar mais seguro do universo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que descansa sobre a sombra das asas dele, uma figura de linguagem, né? Protegido. Quando você entra nesse lugar e aprende verdadeiramente a confiar no Senhor, não tem mais problema insolúvel, não existe mais problema que você não possa vencer. O Senhor é contigo. Se Deus é por nós, Paulo escreveu, você tem que perguntar se Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não vai levantar gente. Não é que não vai levantar inimigos contra mim. Vai. Mas Deus diz, esse é meu e eu o guardo. Sabe por que eu não tenho medo de morrer? Eu não tenho medo. Não só porque eu tenho certeza que eu vou para o céu, mas eu não tenho medo por uma coisa. Onde eu vou, eis que estarei contigo, por onde quer que andares. Ser forte, diz Deus para Josué, e corajoso, eu estarei contigo por onde quer que andares. Não temas, não te espantes. Vou enfrentar gigante, mas o Senhor está comigo. Faz toda a diferença. Qual é o gigante que você tem na sua vida que você quer enfrentar? Qual o problema que você tem que quer resolver? O problema é você querer resolver. E não é para você resolver nada. É para entregar na mão dele. E ele, o mais ele fará. Entrega, confia, o mais ele fará. Quantos nessa noite querem entregar sua vida? Não é converter-se. Alguns talvez precisem se converter dos seus maus caminhos, mas entregar no sentido de, Senhor, eu nunca entreguei minha vida para valer nas suas mãos. E hoje eu quero entregar. Eu quero aprender a descansar em Ti, não deixar absolutamente nada me perturbar, me tirar meu sossego, me deixar nervoso, ansioso. Quero confiar em Ti. Hoje, amanhã e para todo sempre. Amém?